Fala pessoal, tudo jóia? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para reforçar a explicação que eu dei sobre Exception. Eu coloquei o vídeo no ar agora há pouco, tá? Então vamos lá. Só para reforçar, é uma dúvida do Bruno T. Aquino, tá? Ele postou lá no canal que ficou meio confuso com a explicação, então eu estou gravando a explicação especialmente para o nosso camarada aí, tá? E eu sugiro que vocês façam o que ele fez. Teve dúvida, posta aí, fala, ó, não sei, não ficou legal. Sempre dá o feedback, ou clica no like ou clica no dislike lá que vocês vão estar participando. Assim eu sei se ficou bom, se ficou ruim, se ficou chato, se ficou legal, tá bom? Bom, vamos lá. Vou criar uma classe aqui, new class A, classe A, tá bom? E dentro da classe A, eu vou criar o public, opa, public void x, que não recebe nenhum argumento e pode lançar uma IO exception, tá? Pessoal, então olha só, eu criei uma classe A. Essa classe A ela tem um método x e esse método x ele pode lançar uma IO exception, tá? Vamos lá. Primeiro a classe chama I, o método chama x porque eu estou sem criatividade. Já é domingo 10h30 da noite, tá? Então não esperem criatividade de mim. Já tomei algumas cervejas hoje, então já não tô com aquela concentração 100%, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Depois, Towers Exception, IO Exception. IO Exception, pessoal, é uma exceção de entrada e saída de dados, tá? Ela pode acontecer quando você manda ler um arquivo, por exemplo, você manda uma classe Java, um método Java, ler um determinado arquivo. Pode ser que ele não consiga ler o arquivo, pode ser que ele não tenha permissão para ler o arquivo, pode ser que o arquivo não exista lá, tá? Então ela pode lançar essa IO exception, tá bom? Vocês conseguem ver quando que acontece uma exceção? A exceção ela não pode ser uma exceção de tempo de execução, senão a gente não tem que tratar. A gente não é obrigado a tratar exceções de tempo de execução, tá? A gente só é obrigado a tratar exceções que não são de tempo de execução. E esse tipo é um tipo que não é de tempo de execução. Então tá, a gente criou a classe A, que tem o método X. Agora vamos criar a classe B. Vem aqui, ó, new class B, tá certo? Criei a classe B. A classe B, ela vai ter o método Y, tá certo? Public void Y, que não recebe nada de argumento. Só isso, tá? Que não recebe nada de argumento. E a classe, vamos criar já a classe start, que eu vou usar de, não, vamos lá. New class start. Essa tem o public static void main, tá bom? Vou deixar a classe start aqui por enquanto, vamos voltar à nossa classe B. A classe B, pessoal, olha só, ela vai usar o método X da classe A. Então, para usar o método, tem que criar uma instância, né? A recebe new A, tá bom? A recebe new A. Aí eu vou vir aqui, ó, vou chamar A ponto X, que é o método que lança uma exceção. Automaticamente ele vai marcar que está errado. Olha, você está usando um método, o que o Eclipse está me falando aqui, tá? Olha, você está usando um método que pode lançar uma IO exception, tá bom? Primeira coisa. Então eu vou te dar duas opções. Se eu vier aqui ó, e dar um F2, ele vai falar, ó, ou você declara que esse método vai usar uma IO exception, pode lançar uma IO exception, tá bom? Ou você trata essa exceção. Quando eu declaro que o método pode lançar uma IO exception, o que eu estou fazendo? Olha, o método y mesmo, a rotina do método y não lança um IO exception, mas o método y usa o método x e o método x lança um IO exception. Então é o seguinte, eu não vou tratar essa exceção dentro do método x, dentro do método y, tá? Eu vou deixar para quem for usar o método y ter que tratar essa exceção. Beleza, tá? Agora vamos lá na classe start. Eu vou criar uma instância de B, ó, B recebe new B, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, B.y. Aí automaticamente o que ele vai fazer? Vai falar, opa, tá errado.
você tem que tratar esse cara aqui, ó. Aí eu vou marcar aqui para ele adicionar um try catch. O Eclipse faz isso sozinho para mim, tá? Ele adiciona um try catch. Só que depois eu vou explicar para vocês que não é muito bom deixar só isso aqui no cache, tá? É bom você deixar alguma coisa para identificar o erro, mas deixar isso aqui, você imprimir o erro aqui na tela, é meio complicado, porque quando você manda para produção, o seu sistema para o ar de verdade, para o servidor de verdade, se acontecer um erro, a pessoa tiver um atacante tentando forçar um erro, ele vai descobrir alguma coisa do seu código ou do seu servidor através desse erro, tá? Bom, então aqui eu tentei usar o método y de b. O método y, vamos lá no método y, ele pode lançar um IOException, só que em que parte do código ele pode lançar um IOException? Na verdade, não é bem o método y que pode lançar, é o método x que pode lançar um IOException, tá? Então vamos lá, o método x aqui dentro, ele faz alguma coisa que pode lançar um IOException, aí o método b usou o método x, aliás, o método y da classe b usou o método x. O método y não tratou essa exceção, falou assim, olha, eu vou propagar essa exceção, eu vou passar ela para frente. Tá? Quem for usar o método y que trate essa exceção. E a classe start aqui no método main usa o método y, portanto eu tenho que tratar essa exceção aqui, tá certo? Bom, mas vamos para a segunda opção. E se eu decidir, vamos lá, aqui na minha classe B, certo? No meu método y, eu em vez de lançar, passar, propagar para frente a exceção, eu decidi vir aqui, ó, e tratar essa exceção aqui, tratar o try catch aqui, certo? Então, olha só, o método y, ele está usando, ele fez uma instância de A e está usando o método x de A. Esse método x, ele pode lançar um IOException. Então, no método y mesmo aqui, eu coloco ele dentro de um try catch, tá? Tenta executar isso aqui. Se não conseguir, faz esse negócio aqui. Se der algum problema, você vem para o cache. Se não der problema nenhum, continua o fluxo normal, tá bom? Quando der exceção, cai aqui no cache. Bom, nesse cenário, pessoal, se eu vier aqui, ó, b.y, eu não preciso adicionar try catch aqui. Try catch aqui, tá bom? Por quê? Porque lá dentro do método y eu já tratei a possível exceção que ia acontecer com x, tá certo? Bom, essa foi uma explicação, não foi um exemplo dos melhores, eu consigo ver isso de longe, tá? Esse tanto de A, B, X, Y. Mas assim, tentem montar esse exemplo aqui e junto com a aula passada, o início de exceção, eu acho que vai ficar mais claro, tá? Se não continuar, se vocês continuarem com dúvida, o Bruno principalmente, o Bruno que postou a dúvida lá, se continuar com dúvida, fala de novo, a gente faz outro vídeo, a gente tenta dar uma explicação, a gente manda um arquivo, a gente bola um exemplo mais interessante, tá bom? E sigam o exemplo do nosso amigo aí, tá? Teve dúvida? Posta, tá bom? Tenho o maior prazer de responder dúvida, de responder questionamento. É muito legal quando a gente sabe que alguém tá vendo o que a gente tá fazendo, tá? Então fica aquele recado, por favor, divulguem o canal, cliquem em like aí se vocês tiverem gostado. Se não tiver gostado, clique em dislike, faz parte também, tá bom? Se quiser acompanhar e tudo mais, a gente vai muito longe com essas videoaulas, tá? Eu quero chegar até frameworks e depois eu quero montar aquele curso de certificação, tá? Então, se você interessa pelo assunto, assine o canal aí, tá bom? E é isso aí, galera. Falou, boa noite pra vocês.